Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou a Daiane e hoje eu quero trazer o caso da Amber Heard e o caso da Sandra Amara para trazer muitos assuntos pertinentes ao transtorno bipolar e principalmente assuntos que tiveram bastante repercussão no meu último vídeo em que eu intitulei como o caso do mendigo. Muitas pessoas comentaram que bipolar não faz o que a Sandra Amara fez. Não quer dizer que se ela fez, né, no sentido de que é realmente do transtorno bipolar, porque a gente não sabe, eu não conheço ela, então não tem como dizer se realmente é, mas vamos supor que fosse. Não quer dizer que ela fez isso que todo bipolar tem que fazer. Cada pessoa é única e as crises de cada pessoa é diferente de uma pessoa da outra pessoa. Ninguém tem as mesmas crises com as mesmas coisas, com as mesmas situações. Geralmente as crises têm duas formas de acontecer. Ou acontece com uma coisa que realmente tem a ver com a vida da pessoa, ou acontece com uma coisa que não tem nada a ver com a vida da pessoa, que é totalmente fora. Então tem essas duas formas de acontecer. Por exemplo, eu quando tô em hipomania, teve uma vez na verdade, que eu fiquei muito fissurada no meu canal no YouTube, só queria ficar fazendo vídeo, eu não queria comer, dormir, nem fazer nada, só queria ficar fissurada na questão do canal. E outra pessoa que tem hipomania não vai ficar fissurada no canal porque ela não tem canal, ela vai ficar fissurada em outra coisa, ou ela vai ter outro sintoma, porque na hipomania existem muitos sintomas e isso varia de pessoa para pessoa. Então esse é um exemplo de que acontece na vida da pessoa. Mas eu também lembro que teve momentos em que eu estava na fase de hipomania que eu queria fazer coisas que eram totalmente fora do meu normal. Então existem essas duas formas. Outra questão muito pertinente sobre a culpa. Quando a gente faz alguma coisa que não é muito legal, a culpa geralmente é nossa ou é do transtorno bipolar? Como que funciona isso? Então, um exemplo. Vamos supor que eu entre numa crise e quebre tudo na minha casa. A culpa vai ser minha ou não? Não dá pra dizer que eu não tive culpa porque de fato foi eu que fiz aquilo. Também não dá pra dizer que a culpa é totalmente minha porque eu não estava totalmente consciente do que eu estava fazendo. Ou seja, lembre-se, numa crise, dependendo da crise que eu estou, eu não tenho muito controle dos meus pensamentos, das minhas ações. Então, logo, eu não tenho total culpa, mas eu tenho uma parcela de culpa. E, no caso, a culpa, ela é um pouco amenizada por causa da doença. Porque, vamos supor que se eu não tivesse a doença, eu não faria aquilo. Ou seja, há uma grande parcela de culpa da doença e também há um pouco de parcela de culpa de mim, porque realmente fui eu que fiz aquilo, com as minhas ações. Só que não com total consciência. Então, se eu não tenho total consciência, eu também não tenho total culpa. É como se fosse o caso da Amber. Ela tem dois transtornos. Ela tem o transtorno de borderline e o transtorno de personalidade. Foi o que a psicóloga disse no tribunal. E esses transtornos fazem com que ela tenha certas atitudes. O que isso não quer dizer que ela é totalmente inocente, porque se fosse, ela não teria sido culpada, né? Que foi o caso que aconteceu. Não dá pra dizer que a culpa é totalmente dos transtornos. Ela teve a parcela de culpa dela e realmente ela está pagando por isso. Tudo isso é muito complexo de entender e as pessoas que estão de fora, geralmente, elas não consideram a doença. Elas acham que a pessoa tem total culpa e ela precisa assumir toda a responsabilidade. Ela precisa assumir que ela é grossa, que ela é irresponsável, que ela é deprimida ou até mesmo vagabunda. Elas acham que isso é safadeza, que não é doença. Então vamos supor que uma pessoa entra num estado de hipomania, de mania, e começa a gastar tudo que ela tem e fazer dívidas enormes. As pessoas que estão vendo de fora, que não sabem que ela realmente tem uma doença, vão falar que isso é totalmente falta de controle e responsabilidade da pessoa. É lógico que existem pessoas que não têm doença nenhuma e fazem isso. Existe isso. Mas também não tem como excluir o campo da doença, em que a pessoa faz isso e não é porque ela quer e ela está em sã consciência, é por causa da doença que ela tem. Eu sei também que existe muitas pessoas que inventam que tem essa doença, que usa diagnóstico falso para poder sair ilesa de alguma situação complicada. Eu sei que existe isso no mundo. Mas nós também precisamos saber e aceitar que existe este campo da doença, que tem muita gente sofrendo porque perdeu muita coisa por causa da doença, por causa de um episódio de hipomania ou de depressão. Eu sou totalmente outra pessoa quando eu estou em hipomania. Eu tenho
outros pensamentos totalmente diferentes dos pensamentos que eu tenho agora, diferentes de quem eu sou. Quando eu tô na fase de depressão, eu sou outra pessoa, e são outros pensamentos que tomam conta da minha mente. Você acha que eu quero ser essa pessoa deprimida que fico pensando em suicídio? Não é isso que eu quero pra minha vida. Ou que eu quero ser essa pessoa inconsequente na fase de depressão, inconsequente com os meus pensamentos, com as minhas ações, que posso fazer loucuras e que posso acabar com a minha vida. Se eu pudesse, eu mudava. Só que eu não posso. O que eu faço é fazer coisas que estão ao meu alcance. Ir no remédio, ir no médico, ir no psiquiatra, ir no psicólogo, fazer N coisas para poder controlar essa doença. Isso é o que está ao meu alcance e é o que eu estou fazendo, justamente para não ter crises muito graves e que podem realmente fazer estragos. Fazendo o tratamento, eu consigo estar estabilizada e, de fato, ter a vida que eu quero para mim, coisa que eu não garanto numa crise. Eu não digo que é o caso da Sandra, como eu falei no início, porque eu não conheço ela, eu não sei de fato se realmente ela tem essa doença ou não tem, mas eu acho que não vem muito a questão se ela está falando a verdade ou não. Também na questão da Amber, se é verdade ou não, a gente sabe que foi o que foi dito no tribunal, então é bem provável que sim, né, que ela tenha essas doenças, mas como eu falei, não vem muito a questão se é verdade ou se não é. Eu acho que a questão principal aqui é a gente fazer essa reflexão e aproveitar esse momento para dizer o que realmente a doença é capaz de fazer. A doença pode fazer com que a pessoa faça coisas que ela realmente não queria fazer, coisas que ela não faria no estado normal, de jeito nenhum. É complexo de entender, mas o transtorno bipolar afeta nossa vida, afeta os nossos pensamentos e as nossas ações. E isso é um transtorno mental. É o que eu enfrento e eu sei que é o que muita gente enfrenta hoje em dia. Então, comenta aqui embaixo sobre tudo isso que eu falei em relação ao transtorno bipolar, sobre o caso da Amber, sobre o caso da Sandra e vamos conversar um pouco mais ainda sobre esse assunto. Curta esse vídeo, compartilhe e nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau!